pessoal. Eu sou a professora Egle Vanzela e esse é o podcast Sons da Escola. Esse é o nosso espaço de vivência, de compartilhas, de trocas de saberes, de conhecimento, de cultura, né, a partir da relação universidade-escola. Nesta edição, o nosso podcast vai tratar de uma pauta muito importante para a educação, que é a educação especial inclusiva, né? Então, nós vamos conversar aqui estamos numa edição de conversas com gestores, com equipe pedagógica de algumas escolas, e para esta conversa, nós chamamos aqui a professora Alessandra Castro de Souza, ela que é gestora da Escola Senador Fábio Lucena. A Escola Senador Fábio Lucena, ela atua com a educação de jovens e adultos. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professora. E hoje essa oportunidade que nós temos, né, de compartilhar a experiência na modalidade EJA e também dessa nova empreitada que é a especialização na modalidade, né, da educação inclusiva nessa perspectiva e hoje já alcançando esse público, esse segmento da educação de jovens e adultos, que é muito importante também. E antes era muito voltada ao 6º ao 9º, né, 1º ao 5º, e hoje nós já temos essa oportunidade de ter uma especialização também voltada, que contemple, né, as demandas da educação de jovens e adultos. Você, como gestora que trabalha numa escola que é do ensino fundamental, né, e chega à noite, tem a EJA. Como é que você articula? Quais são os teus desafios numa gestão cuja educação especial inclusiva tem sido, né, o grande campo de atuação da escola hoje? Olha, a nossa escola ela atende de 6º ao 9º e à noite na modalidade EJA. Porém, essa questão do atendimento aos nossos alunos, né, com laudo, sem laudo, é uma realidade de todas as nossas turmas, desde o matutino, vespertino e também do noturno, que é a EJA, que funciona lá. Então, a escola ela tem uma dimensão, né, bem, não vou dizer atípica, mas quando ela adota essas duas modalidades, é um desafio muito grande, porque você trabalha 6º ao 9º, é uma modalidade, e à noite a EJA. Então, o gestor ele precisa saber adequar a escola, tanto o espaço como os recursos humanos, para atender esses dois públicos diferentes. E a questão da educação inclusiva, também nós temos que nos adequar, né? Adequar como pessoas, né, como recurso humano, adequar nossos materiais, que são os recursos, que é muito importante, e o ambiente também. Nós temos que ter esse olhar, né, global do que acontece na nossa escola, para que nenhum aluno se sinta excluído, nenhum aluno se sinta fora do contexto escolar. Então, nós temos que fazer esse acolhimento, né? Tem que ter essa atenção especial para que todos sejam acolhidos de forma igual. Quem são os seus alunos da educação especial? Olha, nós temos alunos autistas, nós temos alunos, a maioria, né? A média lá são 3 alunos por turma, né? Quantas turmas tem na Nós temos 9 turmas no matutino, 9 no vespertino, e à noite nós temos 8 turmas, que é do primeiro segmento, que é a primeira etapa à 4ª etapa, e segundo segmento, que é da 5ª etapa à 8ª etapa. Então, você tem um público diverso e, ao mesmo tempo, para cada sala, você vai encontrar 3 alunos especiais. É a média, né? É a média de isso. Nós falamos do autismo, mas nós temos alunos cadeirantes, né? Alunos que têm as características, né, de uma dificuldade de aprendizagem, mas não apresentam laudo. Então, os responsáveis não trazem laudo. Então, nós fazemos, através do próprio olhar do professor, da percepção dele, ele nota que o aluno precisa, né, ser investigado, precisa ser atendido para saber realmente qual é, né, a
a questão, qual é a dificuldade da habilidade. Por quê, né? Ele tem essa dificuldade de aprendizagem. Como nós podemos ajudar? E, além disso tudo, nós temos também a resistência dos responsáveis. Muitos deles não querem, né, que seja encaminhado, ou não tem tempo, a questão do tempo, a questão da distância da escola, da distância dos centros especializados, que às vezes eles são encaminhados pela escola, mas eles não dão continuidade, né, no acompanhamento, não fazem avaliação, e aí nós como escola, nós temos que acolher esse aluno, né, e tentar adequar as nossas metodologias para alcançar aquele aluno, para dar um suporte. Mas isso é um desafio enorme. É um desafio enorme, porque nós não temos uma formação específica, né? Na nossa graduação, nós não temos uma formação específica para atender este público. Então, a maioria dos nossos professores, eu falo isso porque eles confessam para a gente, eles compartilham essa angústia deles, é que na graduação eles não têm uma formação específica. Então, eles vão aprendendo com os outros colegas que têm uma experiência, eles vão aprendendo a lidar com essa dificuldade, pesquisando de própria iniciativa, trabalhando em grupo, para poder atender este público, né, que é um público crescente. Então, hoje nós temos um número de alunos, no ano que vem nós teremos um outro número de alunos e pela nossa observação, esse público ele aumenta a cada ano. Então, o professor ele tem essa preocupação, mas ele não se acomoda. Ele vai atrás, né, para buscar conhecimento, para buscar material, uma metodologia que adequa esse aluno, que abraça esse aluno. Então, há essa preocupação, né? E quando parte do professor, também vem da gestão, porque a gestão tem que dar esse suporte para o professor, tem que indicar, tem que orientar, né? Tem que acolher o professor nas suas angústias para ajudá-lo no que for preciso. Esse aluno participa de sala de recurso da escola? Não. Ele está no EJA e não tem acesso a sala de recurso? Os alunos do turno noturno, eles não têm esse acesso, eles não participam. Não existe uma sala de recurso funcionando no turno noturno. A sala de recurso que funciona na escola, ela atende matutino e vespertino, que são os alunos do contraturno. Quem estuda de manhã é atendido no vespertino e quem estuda no vespertino é atendido pela parte do matutino. Então, aí já tem uma dificuldade assim, para você estar... que esse aluno deveria ter pelo menos esse apoio, né? De ter um especialista voltado para isso, que a sala de recursos iria ajudar. A gente reconhece aí um outro desafio. E como é que está sendo o teu diálogo com a família, com a comunidade da noite? Eles participam? A comunidade participa, né? Os responsáveis dos alunos, principalmente os alunos menores de idade, eles participam sempre que tem uma reunião, um evento que a gente precisa da presença deles, eles participam, eles se mostram bem interessados em ajudar também. E à noite, assim, a família, eu vejo assim que eu tenho observado nas escolas que a gente tem circulado com esse projeto de formação, que a família ela tem um papel preponderante para a gente conhecer esse aluno, né? Ele chega na escola, a gente não sabe, ele vem com laudo, mas a gente precisa conhecer a história dele, né? Então é importante. Como é que você vê a participação os professores têm tido apoio da família? Olha, a partir do momento que o aluno se apresenta, né, como eu falei ainda há pouco, com laudo ou sem laudo, a gente abre esse diálogo, nós conversamos com familiares. Isso é importante. Né? É muito importante por quê? Porque há detalhes que nós não conhecemos do aluno. Nós conhecemos o aluno da porta da escola para dentro. Nós conhecemos o aluno na sala de aula. Sim. Né? E quando nós trazemos a família para a escola, nós vamos conhecer a vida
dele do portão para fora, o que ele faz, como é que é o convívio dele, o que ele desenvolve fora da sala de aula, né? Se ele tem alguma atividade que ele faz, se ele trabalha, se ele ajuda em casa, né? Então isso é muito importante saber, e só a família traz essas informações para a gente. Não é? Assim, quando ele tem dificuldade, quando ele precisa ficar em casa, muitas vezes está com problema de saúde. Então, quem é que vai nos falar isso? É a própria família. Então, essa relação ela é muito importante. A gente tem que ser acessível para eles, né? Para a família. Né? Quando eu falo família, às vezes até um amigo que faz parte da família, né? Sim. Pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, uma avó que cria. Então, esse espaço a gente tenta deixar em aberto para que eles se sintam à vontade para estar junto na escola, participando também. Certo. E a formação? Como é que vocês estão... O que vocês estão achando, sentindo? Tá sendo válido já? A gente fez uma pesquisa enorme na tua escola, a gente vê o quanto essa escola é envolvida, né? Uhum. E como é que está a formação? O que vocês estão achando? A formação era aquela expectativa. Quando nós falamos que ia ter formação, e o público-alvo seria os professores do dia, do 6º ao 9º, né? A princípio era do dia. E, assim, os professores já estavam ansiosos. Não, nós precisamos dessa formação, né? E aí veio a formação para a EJA. E também é um público diferenciado. O professor da EJA é diferenciado, né? E eles ficaram assim, quando eles receberam a notícia que teria essa especialização, eles ficaram assim, nossa, é nossa oportunidade. Eles ficaram maravilhados. Porque a gente tem aquela leitura, né? Nós temos o conhecimento da nossa própria prática, mas assim, a questão da teoria, dos fundamentos, né, da pesquisa em si, nós não temos esse acesso. Então, a especialização, eu vejo pela reação dos professores, né, pelo aquele empenho, o interesse, né, de participar, eu vejo que está sendo satisfatório para eles estar participando, que é algo que eles já queriam, né, e não tinham oportunidade, e agora estão tendo a oportunidade, né, e eles falam e compartilham com os colegas, que tem também colega que não está fazendo, né, por questão de falta de tempo, né, alguma situação, e eles compartilham essas experiências, assim como eles compartilham a experiência da especialização, eles também trazem as experiências da sala de aula para a especialização. Isso assim, é muito produtivo. Porque a gente vê que a gente tem um material vasto para ser observado, para ser trabalhado. Não só vocês, mas a própria universidade, que ao trazer essas experiências da EJA, ressignifica, né, ali o seu próprio... a formação inicial de professores, que é o que a gente é responsável por fazer. Isso, e às vezes eles se pegam até comentando situações que eles fazem e que é o correto, que eles não aprenderam em lugar nenhum, mas eles fazem, eles compartilham e dá um resultado. Isso daí já enriquece a prática. Eu falo prática nossa, porque também sou pedagoga, né? E quando precisa, estou na sala de aula também. Então, é uma troca, assim, é compartilhar a experiência. Isso é muito bom. Alessandra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no nosso podcast. A gente só cresce quando a gente dialoga, quando a gente se escuta. Então, te passo as últimas palavras. Olha, professora, eu que agradeço pela oportunidade, né? Nós ficamos muito felizes por a nossa escola ser contemplada com esse projeto, e eu acredito que todos que estão participando porque querem, porque têm interesse, e é isso. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Esse é o podcast Sons da Escola. Ele está disponível nas melhores plataformas de áudios, como Spotify, e também no YouTube, por meio do nosso canal da TV Lepet. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Curtam, compartilhem e não se esqueça de se inscrever também. Um abraço, até mais.